Nosso Senhor hoje nos apresenta, a partir do Evangelho de São João, todo o sentido da celebração de hoje. Hoje nós estamos celebrando por todos os fiéis defuntos. E por que nós temos que rezar pelos mortos? Porque o tempo de clamar é enquanto estamos vivos. Porque o tempo de realizar obras para apresentá-las diante de Deus quando chegar a nossa hora é agora. Não esqueçam que, segundo os rabinos, a hora da nossa morte é quando todas as nossas decisões cristalizam. Por que existe condenação? Por que existe salvação? Porque durante a vida a pessoa já foi buscando ou sua salvação ou sua condenação. E isso está baseado nas nossas decisões. Nossas decisões é que fazem o nosso caminho, tanto que os judeus atribuem as decisões ao coração e aos pés. Então, onde nossos pés estão nos levando? Quais são as decisões que tomamos no coração? Essas decisões serão cristalizadas. Se eu tenho feito o mal, será cristalizado para mim, na hora da minha morte, o mal que eu fiz. Não é Deus que vai dizer algo diferente, porque Deus não quebra suas próprias leis. As leis que o Senhor criou para o mundo são para que o mundo esteja ordenado. E essas leis também nos regem. Por isso, não estranhemos quando a igreja nos pede para que rezemos por aqueles que morreram, porque é uma última chance, é ainda um sopro de misericórdia. Deus teria toda a condição de dizer, acabou. Não tem mais o que ser feito, mas Ele abre uma janela, que é o purgatório, e nessa janela, que não é ainda a beatitude do céu, não é ainda a salvação plena, mas é uma última chance, as almas que estão lá não podem mais oferecer nada por si mesmas, e nem podem mais tomar decisões nenhuma. Por que não, padre? Porque a morte, antropologicamente, é uma ruptura. Por que a morte é dolorosa? Por que a morte nos causa medo? Porque a morte rompe com uma unidade do ser humano. O ser humano, que é formado de corpo, mente e espírito, na hora da morte, ele passa por uma ruptura. O corpo morre. Ai, padre, e o resto? As outras coisas não morrem. Acabem com esse pensamento materialista de meia tigela que vem a partir do modernismo, de achar que tudo é produto do cérebro humano. Como isso é nocivo e mentiroso. É só você ver na literatura médica tantos e tantos casos de pessoas que tiveram experiência pós-mortem, quando voltam, porque foi decretada a morte, a pessoa paralisou toda, morreu, mas por um milagre voltou à vida, ainda nesta terra. E elas narram tudo o que aconteceu ao redor, mas não a partir do próprio corpo. Como é que pode? Como é que elas lembram de tudo e contam o que aconteceu fora da experiência corpórea? É porque o corpo não é a nossa instância mais importante. Ele é importante porque é através dele que eu realizo aquilo que está na minha psique e na minha alma. Mas o corpo não é tudo. Por isso que o materialismo mata o ser humano. E por isso que as pessoas estão adoecendo, porque elas acham que são um corpo. As pessoas acham que são um corpo. Eu não sou um corpo, eu sou uma pessoa que possui corpo, psique e espírito. As duas últimas não morrerão na hora da morte. As duas últimas não se acabarão no cemitério. Elas continuarão e serão chamadas por Deus. Isso é chamado de visão dualista da antropologia teológica. Elas serão chamadas por Deus. Padre, como é que o senhor sabe que isso vai acontecer? Também por tantos relatos da revelação, da palavra do Senhor, da tradição e do magistério, e também por causa da própria experiência. Quando você sacia seu corpo, não significa que você está feliz, porque ainda tem outras duas camadas. Então, sobre isso eu já tenho falado exaustivamente ao longo desse ano, como é nosso projeto, a cada ano, durante os 6 anos de paroquiato. Nós, queridos irmãos, então, estamos hoje diante de uma celebração que relembra para nós, você não é um corpo, você é uma pessoa. Sua alma é imortal, criada por Deus para ser assim, e é ela que vai garantir a existência da sua psique. A psique não está no corpo,
Não é o seu cérebro que produz sua psique. A união entre psique e corpo está pelos sentidos. Os meus sentidos é que são as portas por onde entram as informações para que a minha psique, que tem sentidos interiores, exista e tenha suas ideias, mas ela não vai morrer junto com o meu corpo, não. Naquela hora, que é catecismo da igreja, naquela hora a minha alma vai preservar a minha psique, por isso que eu vou lembrar tudo que eu vivi. Isso é outra loucura que eu não sei de onde tiraram. Tem gente que diz assim, não é? Não, quando eu morrer eu vai apagar tudo. Não, nem computador, não vai formatar. Nada a ver, porque as minhas memórias também falam sobre a minha existência. Eu também sou as minhas memórias, a minha história. O Senhor vai conservar tudo isso. Agora, isso também nos causa um repuxo na consciência. Qual é? Quais são as decisões que eu estou tomando e que serão cristalizadas? O que é que Deus vai dizer? A partir de agora, tudo que você fez será eternizado. É isso que o Senhor hoje nos chama a refletir, porque a festa de hoje, aliás, a celebração de hoje, ela tem 3 significados. Primeiro significado, rezar por quem morreu. Rezar pelos que partiram, porque eles não podem mais rezar por eles. Até o dia da morte de alguém, você tem que fazer tudo o que você pode. Remédio, cuidado, sopa, carinho, o que for. Faça tudo. Para quê, padre? Para que quando a pessoa partir, você não tenha 2 sentimentos que são terríveis e que são corrosivos: culpa e remorso. Para não ter culpa e remorso, você precisa dizer: eu realmente fiz tudo o que eu podia fazer. Quando eu reencontrar aquela pessoa que eu amei e que partiu, ela vai poder olhar para mim e dizer: é verdade, você fez tudo o que você pôde por mim. Então, primeiro, rezar por eles, porque agora não adianta plano de saúde para quem morreu, não adianta remédio para quem morreu, não adianta descoberta científica para quem morreu. O que adianta para quem morreu é o quê? Oração. E eu espero que vocês tenham rezado hoje pelos mortos. Por que rezar, padre? Porque rezar é também um gesto de amor. A gente só reza por quem a gente ama. Inclusive, uma dica muito importante: quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, comece a rezar por essa pessoa. Então, aqueles que partiram estão unidos a nós. Por quê, padre? Porque eles também eram católicos. Aqui eu vou dizer algo um pouco estranho, mas também é doutrinário. O que nos une aos que morreram não é o amor. O que nos une aos que morreram não é o laço de sangue. O que te une àqueles que partiram e faz a tua oração chegar até eles é porque eles pertencem à mesma família. Que família é essa? Igreja Católica Apostólica Romana. Padre, e os que estão fora? A oração não chega até eles. A oração desta família é apenas para aqueles que são da família. Tanto que eu não posso celebrar uma missa, por exemplo, de corpo presente ou de 7º dia, por alguém que não era católico. Daí a importância de você batizar seu filho cedo, para ele crescer como católico. Padre, o senhor está excluindo. Jesus não excluía. Queridos filhos, ele não excluía, mas ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Ele também disse: sobre esta pedra, Petron, edificarei a minha igreja. O que você ligar e desligar será ligado e desligado. Nós não podemos escolher a parte do evangelho que nós queremos crer. Isso não é correto. Isso não é nem sequer pedagógico, nem epistemológico. Então eu preciso compreender que agora o que me une, olha que alegria, o que me une àqueles que morreram é porque eles pertencem à mesma família de fé que eu. E esse laço que existe entre nós não se apaga nem com a morte. Todas as outras coisas a morte apaga. Por exemplo, laço de sangue, a morte apaga. Na hora que uma mãe perde o filho, ela perdeu a maternidade. Por que uma mulher, quando tem uma gravidez que não vinga, sofre tanto? Sofre até mais do que o homem. Por que ela sofre tanto? Porque ela sabe que foi mãe e que perdeu a maternidade. Por que um filho, quando perde o pai, sofre, fica de luto? Porque ele sabe que agora ele é órfão.
Não existe mais aquela paternidade sobre ele na terra. Por que que um irmão chora pelo outro irmão quando morre? Porque ele sabe que agora fica a ausência. O vínculo foi quebrado, tanto de sangue quanto de amor. Porque a morte joga duas coisas já de imediato: tempo e distância. Eu não posso mais me aproximar daquele que partiu, e não invoquem, porque é pecado mortal invocar quem morreu. É necromancia, é pecado contra o primeiro mandamento, impossibilita todos os outros. E também a morte, ela arranca de mim a possibilidade do tempo, que é de eu combinar com aquela pessoa. Eu estarei na sua casa amanhã, amanhã você vem para a minha casa, amanhã eu te encontro. Então, por isso que, primeiro, rezar por aqueles que partiram. Segunda coisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando consolação. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado por qual razão? Vamos agora para a teologia. Porque Jesus, no Evangelho de São João, mostra que ele é Deus. Tanto que ele diz 7 vezes, eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome para que eu diga diante do Deus Faraó? O que é que Deus responde? Yahuwah Tsevaot, que significa, eu sou, eu estarei. O meu nome você não vai conhecer, mas eu estarei. Quando você estiver lá, eu estarei. Na hora da sua batalha, eu estarei. Então, quando nosso Senhor, no Evangelho de São João, diz, eu sou, ele está se manifestando. E hoje, ele calculou tudo o que ia fazer. A família de Lázaro, Marta e Maria. Marta, cujo nome significa mestra, senhora. Ela é aquela que na hora da morte do irmão, toma a atitude que muitas pessoas tomam, de organizar tudo. É ela que recepciona as pessoas, é ela que prepara as panelas de caldo para todo mundo. Toda família tem alguém que faz isso, não é? Pois é, Marta é essa, é aquela pessoa que vive o luto prático. E essas pessoas costumam desmoronar de uma hora para outra, porque elas não conseguem viver o luto. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, para o nosso tempo hoje e diz, memento mori, lembra-te de que és mortal. Lembra-te de que a tua vida não vai ser para sempre aqui. Lembra-te que em ti tem 2 vidas, uma que é mortal e material, e a outra que é imortal e espiritual. Lembra-te, não te esquece. E a gente esquece por quê, padre? Porque dentro da nossa cabeça tem um negócio chamado sistema límbico, e nesse sistema a gente se afasta das ameaças. E a morte para nós é uma ameaça, porque a morte arranca de nós todas as possibilidades aqui da terra. Então a segunda coisa que nós fazemos hoje é consolar, e Jesus foi consolar Marta e Maria. Por que ela foi consolar as duas? Porque elas não tinham mais nada. Elas já tinham perdido o pai, elas já tinham perdido a mãe, e agora tinham perdido o único irmão. E na cultura delas, era o homem que garantia que os bens ficassem na casa. Então, necessariamente, elas iriam perder tudo, inclusive a casa, que ficava em qual cidade? Betânia, Beit Anian, que significa a casa do pobre. Eles tinham dinheiro, mas eles eram pobres. Por quê? Porque não tinham mais pai, não tinham mais mãe. Padre, por que é tão importante pai e mãe? Escutem o que eu vou dizer. Quando uma pancada espiritual ou física se levanta sobre uma família, o primeiro que recebe fisicamente é o pai, espiritualmente é a mãe. Os filhos não sofrem. O pai e a mãe sofrem por nós, porque eles têm uma ligação espiritual conosco. Vocês acham que vocês nasceram na família de vocês por acaso? Sabe quem é que fica com raiva da família? Criança, quando não ganha o que quer. Nós que já passamos dos 20 e 30, nós precisamos entender, minha família é uma riqueza, porque as bênçãos de Deus sobre mim vêm através de quem? Da oração da minha mãe, eu que sou filho homem, e para a filha mulher, vem através de quem? Das orações do pai. Aqueles meninos, já adultos, Marta, Maria e Lázaro,
não tinham mais nenhum defensor. Por que a gente chora tanto quando a gente perde alguém? Porque nós estamos perdendo algo que é importante. Por que um filho chora tanto quando perde a mãe? Porque está perdendo algo que vai fazer falta. Não é só por uma questão de amor, não. É porque vai fazer falta. Quem já perdeu sabe que dá um gosto amargo na boca da gente. O coração parece que começa a pulsar de um modo diferente. Aqui eu estou indo para os aspectos fenomenológicos da morte. A gente sofre por quê? Porque é como se eu dissesse, eu não sei como é que eu vou viver. Porque eu já nasci com esse pai e essa mãe. Como é que eu vou viver sem eles? Eu vou ter que reaprender. E aí eu tenho o 1º dia de luto, o 7º dia de luto, o 30º dia de luto e o 1º ano de luto. É para eu reaprender a conviver com essa ausência, porque foi arrancado de mim. Jesus era chamado a todo instante, dizendo, vem Jesus. Marta dizia, Jesus vem, ele está doente. Teu amigo, e essa palavra aparece várias vezes, ele era muito amado, mas aparece a palavra filei, que significa amigo mesmo. Não é no sentido de agapé, de sacrifício, é filei, ou seja, era um amigo de Jesus. Era amigo, era companheiro de Jesus Cristo. Essa palavra é complicada, não é companheiro? Era amigo de Jesus. Aí nosso Senhor diz, eu não vou agora. E Lázaro piora. E aqui nós temos as demoras de Deus. Quantas pessoas devem estar chateadas com Deus, porque disseram, eu pedi tanto para que essa pessoa não morresse. Eu pedi tanto, Jesus, para não perder minha mãe, para não perder meu pai, para não perder meu irmão, para não perder meu filho. Eu pedi tanto. E Jesus não foi. Avisaram, Jesus ele piorou, está nas últimas, mas dá tempo. Jesus estava a 5 quilômetros, mas não foi. Por que não? Porque Jesus queria mostrar para eles que Ele é a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Onde eu estiver, tem ressurreição e vida. Quando morre, aí dizem, Jesus não venha mais, Ele morreu. O que é que Jesus diz? Pois agora eu vou. Padre, por que Jesus faz isso? Escutem como é bonita a teologia da Bíblia. Quais são os 3 inimigos que nós não conseguimos enfrentar? O mal, o sofrimento e a morte. Você consegue evitar o sofrimento? Você consegue evitar que o mal aconteça? Você consegue evitar a morte? Não. São os 3 inimigos do ser humano. Onde é que a gente aprende isso, padre? Na leitura da Torá, nós temos silêncio sobre esses 3 inimigos. Jesus hoje está enfrentando um desses inimigos, que é a morte, e diz, fica tranquilo, deixa a morte lutar, deixa a morte agarrar o meu amigo Lázaro, não se preocupe. Inclusive o nome dele, Lázaro, Eleazar, significa aquele que é ajudado por Deus. Então Jesus diz, calma Marta, calma Maria, a morte está acabando com ele, mas a morte não vai ter poder sobre mim, eu vou lá enfrentar a morte dele. E aí na hora que ele diz, eu vou, aí ele chega e encontra o cenário de luto, que é a nossa percepção sobre a morte. E Jesus diz, não, ele apenas dorme, mas eu vou acordá-lo. Porque para Jesus a morte é um inimigo derrotado. Por que nós somos cristãos católicos? Porque nós sabemos que somente Jesus é capaz de vencer a morte. E quem estiver com Jesus, vencerá a morte também. Quando ele chega, encontra 2 cenas. Marta no portão. Aquela pessoa que quer resolver tudo, mas que não conseguiu resolver a morte do irmão. Quando você encontrar alguém assim num velório, muito agitado, querendo fazer tudo, sabe o que essa pessoa está sentindo? Ela está dizendo, se eu pudesse ter feito alguma coisa. Olha que dor, não é? E Jesus Cristo diz, Marta, cadê teu irmão? Ela diz, já está sepultado. Mas o Senhor, se tivesse chegado, ele não teria morrido. E Jesus faz a pergunta mais importante, você crê ou não crê?
E é bonito porque Jesus não pergunta a palavra krites em grego, pergunta a palavra pistis. Porque existem duas palavras no hebraico para falar sobre fé. Infelizmente o latim é pobre, é uma língua pobre, e olha que é mais difícil, né? Hoje o pessoal acha inglês difícil, imagine latim, grego. Latim é pobre diante do grego. Em grego tem mais vocábulos. Em grego a gente usa pistis e krites, que significa crença e confiança, não é? Fidúcia. E em hebraico nós temos duas expressões, emet e emuná. Essas são mais bonitas. Sabe o que significam as duas? Sabe o que é fé dentro da cultura de Jesus? Primeiro, confiança total. Então, quando Jesus pergunta para Marta, você crê que seu irmão vai ressuscitar? Ele está perguntando o quê? Você tem confiança total ou não? É o que eu quero perguntar para todo mundo que já perdeu alguém. Você confia em Deus ou não? Vocês confiam que Ele pode dar uma vida nova para aqueles que morreram? Então nós vamos chorar, mas nunca ficaremos desesperados. Segunda expressão, emet, significa apoiar-se na promessa. Segunda razão de estarmos aqui, quando a gente perde alguém, nós precisamos ser consolados. Tem gente que empurra caldo na gente, né? Chá, caldo, bolacha. É bom, senão a gente cai no chão. Remédio. Mas isso não vai te consolar. Por que Deus tem que vir quando eu perco alguém? Porque é Ele que vai devolver o que eu perdi. Deus vai devolver o que eu perdi. Padre, Deus vai devolver quem morreu? Vai. Como é que o senhor sabe? Tem várias, vou dizer só três razões. Primeira razão, de onde nós saímos? Quem que nos fez? Deus. Quem fez uma vez, pode fazer de novo. Não tem outro que possa me refazer, a não ser Ele. É como o jarro que volta para a olaria. Segunda razão, Deus nos fez com raiva ou com amor? Ele continua nos amando depois que nós nascemos? Até o fim da vida? Será que Ele ia nos amar tanto e depois nos jogar fora? Será que nosso Deus é um Deus como demiurgo? Não, Ele não vai nos jogar fora. Se Ele nos ama tanto, e Ele ama, e Ele prova o amor dEle, Ele vai cuidar de nós e nos dará uma nova vida. E terceira e última razão, que nós precisamos confiar, apoiar-se nas promessas. Ele mesmo já ressuscitou e ressuscitou Lázaro. Então a morte já foi derrotada, a morte já foi vencida, ela não é mais um inimigo invencível. E por que consolar, Padre? Porque quando você entrega uma pessoa para Deus, você entregou uma pessoa mortal. E Ele vai te devolver no céu de que maneira? Uma pessoa ressuscitada. Eu já perdi alguns parentes e perdi meu pai. Eu entendi isso quando experimentei a morte dele. Deus me disse claramente, eu vou receber seu pai e eu vou lhe devolver aqui no céu, para sempre. Aí embaixo não tem para sempre. Aqui nesta terra não tem eternidade. Aqui nesta terra tem sofrimento, mal e morte. Aqui, meu filho, comigo, seu pai não vai mais sofrer, não vai mais enfrentar o mal, nem experimentá-lo e não vai mais morrer. Você me entrega o seu pai? O que é que eu disse para Deus? Senhor, eu entrego. Eu entrego. Porque eu sei que o Senhor tem poder de me devolver. Por que a gente serve a Deus, filhos? Porque a gente entrega para Deus uma semente e Ele devolve para nós vida nova. Estamos aqui para sermos consolados, para que Deus devolva o que perdemos. E no hebraico, consolação significa alguém habitar na minha solidão. Tem gente que perdeu tudo já, que está sozinha. Deus diz, eu vou habitar na sua solidão. Eu vou ocupar o lugar do seu pai, eu vou ocupar o lugar de sua mãe, eu vou habitar com você e tirar você da sua solidão. Isso é consolação. E a terceira razão,
que nos faz vir aqui hoje é porque um dia será a nossa vez, ou não? Será. Nós estamos preparados? Vou dar uma dica: se você não morrer é porque não está preparado. Estou vendo ninguém morto, então é sinal de que nenhum de nós ainda terminou a sua jornada nesta terra. E eu queria concluir, filhos, lembrando o que Maria, a irmã de Lázaro, fez. Quando seu irmão morre, Maria toma uma atitude que eu acho interessante. Ela pega o banquinho que as viúvas sentavam, que era um banquinho baixinho assim, e se senta nele e fica ali sentada. Por que ela faz isso? Quando o banco é muito baixo, eu fico no nível de quê? Do chão. O que é que tem no chão? O pó da morte. Por que ela se sentou no banquinho? É como se ela dissesse, olha como a teologia bíblica, né, linda? É como se ela dissesse: Jesus, eu estou morta junto com meu irmão. Eu estou no pó da terra junto com meu irmão. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque elas precisavam dele. E Jesus diz, onde ele está? Quando chega lá, o que ele encontra? Uma caverna, e dentro da caverna o corpo e uma pedra na frente. É o mesmo cenário da morte de Jesus. É como se fosse um trailer do que Jesus vai passar. E por que é a caverna, padre? Ali é o lugar que a morte quer colocar o ser humano. Ali é o lugar que o demônio quer colocar o ser humano, sepultado, como um animal que cai no poço e fica sepultado. Vocês já perceberam que poço e túmulo têm o mesmo significado, né, na palavra. Jesus diz, tirem a pedra. Por que tirem a pedra? Pedra de túmulo significa destino selado. Vocês já foram em cemitério? Foram hoje? Eita, a coisa está difícil, viu? No cemitério, nós temos as lápides. O que fica escrito na lápide? O nome e a data de nascimento e de morte, dizendo o quê? O destino está selado. Quando Jesus diz, tirem a pedra, está dizendo o quê? Eu determino, o destino dele não está selado. O destino dele não está selado. Sou eu, o seu Deus, que determino a morte e a vida. Nosso destino não está selado por ninguém, nem pela nossa lápide de morte. Tirem a pedra. A de Jesus é ele que empurra, porque é ele que ressuscita. Aqui Lázaro será ressuscitado. E na hora que tiram a pedra, o que é que Marta, que é prática, diz? Senhor, não faça isso, já tem 4 dias. Por que isso é importante, padre, dizer quantos dias? Porque o tempo máximo de esperar alguém pelo velório era 3 dias. O tempo máximo do agir de Deus era 3 dias. Já fazia quantos dias ali? 4. Já passou da hora. É outra coisa que nós temos, né? Além de pessoas tentarem selar o nosso destino, nós também temos um grande inimigo que é o tempo. O tempo que arranca coisas boas de nós. O tempo que apaga coisas que nós escrevemos na nossa vida. Jesus diz, não, Marta, Deus nunca chega tarde. Onde Deus está, sempre as coisas acontecem. E na hora que tiram a pedra, como é que Jesus faz? Com voz forte. O que é voz forte? A voz da criação. Foi com voz forte que Deus criou todas as coisas lá no Bereshit, lá no Gênesis. Com voz forte, a voz de Deus que criou. Com voz forte, o que é que te ressuscita? É a voz de Deus em ti. Com voz forte, Jesus grita pelo nome dele. Eleazar, sobe, vem para o alto, ressuscita. É o que Deus quer fazer por nós. Ele quer nos tirar do poço, Ele quer nos tirar da tumba. Você pode pensar assim, padre, o que isso tem a ver comigo? Há muitos de nós que não estamos sepultados na terra, mas já estamos na poeira da morte. Tem muita gente que não luta mais para viver,
Tem muita gente que já entregou os pontos, tem muita gente que já disse: Senhor, pode me levar, eu não quero mais viver. Está sepultado, ainda vivo. Tem gente que não sai do quarto mais. Tem gente que não sai da tristeza. Tem gente que não enfrenta os problemas. Tem gente que não consegue mais sair de casa. É uma sepultura. O que é que Jesus diz? Chama você pelo nome. Por que chama pelo nome? Porque Ele conhece. Jesus não trata você como massa, como grupo, é o nome. E diz: vem para onde eu estou. E naquele instante, o morto saiu atado, com as mãos e os pés e o pano sobre a cabeça. Por que ele saiu assim, Padre? Porque ele ainda precisava ser completa a sua ressurreição. É isso que Jesus está dizendo hoje para nós: onde eu estou, ali está a vida. Vamos agora, meus irmãos, terminar a nossa reflexão. Abaixe sua cabeça um instante. E a primeira coisa que nós vamos rezar: não permita que ninguém decrete o seu fim. Não permita que as coisas decretem o seu fim. Não permita que as pessoas decretem o seu fim. Vejam o que Jesus fez hoje no Evangelho. Sou eu, Marta, que determino. Sou eu que digo quando é o fim. E não é o fim para Lázaro. Não é o fim para vocês. Você, Marta, que está agitada, querendo fazer esse velório, preocupada com o que vai acontecer depois. Você, Maria, que está aí sentada, de luto, junto da poeira da morte. Eu te digo, se creres, verás a glória de Deus. O que é que Deus espera de você e de mim, meu irmão? Que eu tenha confiança total. Que eu tenha confiança total. O que é que Deus espera de mim? Que eu me apoie nele. Você não vai passar pela morte sozinho. Deus não vai te deixar sozinho. Ele não deixou Marta e Maria sozinhas. Ele não deixou Lázaro sozinho. Ele foi até lá para os consolar. E naquele instante, Jesus diz: eu determino, não é o seu fim, Lázaro. Te chamo pelo teu nome. Imaginem a alegria daquela família, receber de novo o irmão. Vamos pedir ao Senhor hoje. A segunda coisa, a primeira é que somente Ele tenha poder sobre o meu destino. A segunda coisa, que o Senhor nos arranque do pó da morte, da sepultura. Se você estiver morto como Lázaro, peça a Ele para te levantar. E a última coisa, meus irmãos, lembre de todas as pessoas que você ama, que já faleceram. Lembre dos estágios que você passou. Primeiro, aquela angústia de ver a pessoa que você ama morrendo e não poder fazer nada. A angústia de ir para o hospital todo dia, sem saber quando será a última vez, quando seria a última vez. A angústia de gastar tudo e não ver melhora. Muitas pessoas passaram por isso. Outros passaram pelo desespero de estar em casa e de receberem a notícia de um acidente que vitimou, de uma morte súbita e de que a pessoa saiu de casa de manhã bem e voltou para casa em um caixão. Alguns aqui passaram por isso. O segundo estágio, olhar para o corpo daquele que nós amamos sem vida e ter que aceitar a morte. Como Lázaro,
como Marta e Maria, que tiveram que aceitar. Jesus, não adianta mais vir, a morte venceu. E o último estágio, viver o luto. Todas as pessoas dizendo, você tem que seguir em frente. Ela queria que você seguisse em frente, ele queria que você seguisse em frente, e você não consegue. Porque você não sabia como seria a vida sem ela, sem ele. Santa Teresinha de Lisieux passou pela morte da mãe, experimentou a morte ainda muito cedo da sua mãe, e quase morre também de dor. E ali ela entendeu o que ela diz para nós no seu livro História de uma Alma. A minha vida é um brevíssimo segundo entre duas eternidades. Eu vim de Deus e eu quero voltar para Deus. E de fato ela tem toda a razão. Eu só tenho hoje. Eu só tenho esse momento, Senhor. Eu não tenho o meu passado, porque eu não posso viver, eu não posso andar em direção ao meu passado. Eu não tenho o futuro, porque eu não posso caminhar para o meu futuro. Eu só tenho o hoje. E no hoje eu te peço, habita na minha solidão. Consola-me, Senhor. Eu quero concluir, Jesus, já falei tanto. Que bom que meus irmãos têm paciência, quase todos. São 3 pedidos que o Senhor faz no livro do Eclesiástico. Primeiro pedido: vive um dia de cada vez. Para de ser ansioso. Para de atropelar o teu hoje. Vive um dia de cada vez. Tem gente que está sofrendo pela viagem de 2026. Tem gente que está sofrendo pela prova de amanhã que vai fazer. Já está doente. Um dia de cada vez. Tem gente que está desesperado porque fez um exame e o resultado ainda vai sair, acha que já vai ser uma coisa fatal. Não te faz bem. Vive o agora. O que é que você tem agora? A Santa Missa ao lado daqueles que amam. Se você veio com alguém que você ama, cuide dessa pessoa. Primeiro conselho, um dia de cada vez. Segundo conselho que o Senhor nos dá, procure alegria nas coisas simples. Tem gente que fica amargurada, chateada, porque sempre tem um grande projeto para fazer. A vida está sempre no futuro, sempre tem um grande projeto, nada que ela vive hoje alegra. Alegria nas coisas simples. Você vai vestir sua roupa, alegria nas coisas simples. Você vai deitar na sua cama, alegria nas coisas simples. Você vai comer sua comida que Deus te deu. Você vai conviver com aqueles que você ama, alegria nas coisas simples. Vai voltar para sua casa, que você trabalhou tanto para construir, alegria nas coisas simples. Na estrada, vá cantando, rezando, sorrindo, brincando. Tem gente que quando entra no carro começa a brigar, porque não sabe ter alegria nas coisas simples. Joga logo um fone no ouvido e fica com a cara fechada até descer. Procure alegria nas coisas simples. Eu vou dizer por qual razão. Você não sabe até quando você vai ter essas pessoas ao seu lado. Você quer que a última lembrança de vocês seja uma briga? E aqui eu termino com o terceiro e último conselho. Valorize quem é precioso para você. Cuide de quem é sagrado para você. Ah, deixa-me, Deus, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dá-me teu
amor, conserva-me em tua graça. Rien, rien que por Jordi, minha vida é brevíssimo segundo. Minha vida é só dia que me escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus. Tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Oh, te amo, Jesus. Por ti minha alma aspira. Por ti minha alma aspira. Apoia-me docemente. Apoia-me docemente. Por hoje aqui. Por hoje aqui. Vem morar em mim. Dá-me teu sorriso. Rien, rien que por Jordi. Em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dá-me teu amor, conserva-me. Conserva-me a tua graça. Rien, somente por hoje, Jesus, nada mais que hoje. Antes de cantar, queria que você cuidasse de quem está ao seu lado, que é tão precioso para você. Que a morte não cristalize remorso e culpa. Que a morte, quando vier, cristalize amor e afeto, misericórdia, bondade. Que cada um, quando perder alguém, diga: Senhor, não me dói mais, porque eu fiz tudo o que pude. Que agora possamos ficar em pé e que você diga para essa pessoa: eu vou cuidar de você. Diga para ela, diga para ele. E cumpra, viu? Promessa tem que ser cumprida.